E a importância disso para você que pretende ser um advogado de uma empresa que atua em licitações, que atua nos contratos, não entender isso é muito complicado para quem pretende se tornar um especialista reconhecido. Não dá para que o sujeito imagine que somente os parentes, os amigos vão ser contratados pelos municípios. Hoje não é mais isso, né? O gestor morre de medo de ser responsabilizado por coisas erradas. Então, no fim das contas, cada vez mais o gestor público municipal procura especialistas reconhecidos na área. Hoje eu quero trabalhar com vocês um tema importante da lei de licitação, que é o registro de preço e a adesão à ata de registro de preço. Então, quando a gente fala de registro de preço e adesão à ata de registro de preço, isso é importante para o estudo das licitações e contratos, e para você que quer se profissionalizar e quer se tornar um especialista reconhecido nesse tema. É muito, não é pouco importante não. Registro de preços é uma das formas de contratação mais comuns hoje no âmbito da administração pública. Então a nova lei de licitação vem regulamentar uma adesão à ata de registro de preço que hoje é tratada por decreto e que, por mim, na minha concepção, por ser tratada por decreto, é inconstitucional, porque viola o princípio da legalidade, traz hipóteses de contratação sem a licitação e sem regulamentação em lei, mas a nova lei de licitação vem resolver esse problema, né? E não entender como funciona o registro de preços, a adesão à ata de registro de preços e a importância disso para você que pretende ser um advogado de uma empresa que atua em licitações, que atua nos contratos, não entender isso é muito complicado para quem pretende se tornar um especialista reconhecido. Não dá para que o sujeito imagine que somente os parentes, os amigos vão ser contratados pelos municípios. Hoje não é mais isso, né? O gestor morre de medo de ser responsabilizado por coisas erradas. Então, no fim das contas, cada vez mais o gestor público municipal procura especialistas reconhecidos na área. O que é uma licitação para registro de preços? A licitação para registro de preços, ela ocorre naquelas hipóteses em que a administração pública vai iniciar um procedimento licitatório, mas ele não vai fazer uma licitação para comprar e contratar imediatamente. Ele publica o edital e deixa claro no edital que a licitação está sendo feita para registrar os preços no órgão, tá? Então ele diz, eu não estou licitando para contratar, eu estou licitando para registrar os preços no órgão público. Então a licitação é feita para fins de registro de preço. A ideia é essa. Olha, a licitação está sendo feita para registrar os preços no órgão público. O procedimento licitatório, então, é iniciado e, ao final, da mesma forma que qualquer procedimento licitatório, a diferença é que no final da licitação, declarado o vencedor, ao invés de a administração pública contratar o vencedor, ela vai lavrar uma ata de registro de preços. Ela vai ficar no órgão público. Quando o procedimento licitatório é concluído e é definido o vencedor da licitação, ao invés de a administração pública celebrar o contrato com o vencedor, ela vai lavrar uma ata de registro de preços. Essa ata fica no órgão com validade, atualmente, de 12 meses. Na nova lei de licitação podem ser até 24, pode ser 12 mais 12, tá? Então, essa ata pode ter vigência de até 2 anos. Como é que funciona a ata de registro de preço? Ela não vincula a administração a comprar, mas eu vou dar um exemplo. Eu sempre dou assim um exemplo hipotético. Imagine que a administração pública precisa comprar 30 carros. Não tem dinheiro para comprar 30 carros. O que a gente faz? É muito comum que no finalzinho do ano, quando está perto de vencer o orçamento, a administração verifique que sobrou dinheiro. Ela economizou um pouquinho mais do que o que precisava. É o comum, é o que normalmente é feito. E tá certo, né? Aí ela diz assim, olha, sobrou. Quer comprar carro? Pode comprar. Só que você tem 3 dias para fazer isso antes de vencer o orçamento. Só que dentro de 3 dias eu não consigo licitar e contratar com a administração. Então o que a gente faz? A gente faz uma ata para fins de registro, ou faz uma licitação para fins de registro de preços. Então no mês de junho,
sei lá, tem nada a ver com o final do ano, não tem dinheiro, não tem nada. Eu preciso comprar 30 carros, não tenho dinheiro, eu faço uma licitação para fins de registro de preços de 30 carros. Então o procedimento licitatório é feito normalmente, pode ser concorrência, pode ser pregão. Ao final do procedimento licitatório, depois que é declarado o vencedor, eu lavro uma ata de registro de preço. Então o primeiro colocado foi a empresa A, segundo colocado a empresa B, terceiro colocado C e assim por diante. Essa ata fica lá no órgão, tá? Hoje ela vale no máximo 12 meses, a nova lei vai permitir até 24 meses. O fato é, durante esse período, 12 meses atualmente ou 24, né? No novo. Caso a administração decida contratar, ela pode contratar com o vencedor da licitação sem precisar de um novo procedimento licitatório. Então ela chama aquele primeiro colocado e diz assim: querido, lembra que você me ofereceu o carro por X? Eu quero. A 30? Não, só 2. Por quê? Só surgiu dinheiro para comprar 2. Aí daqui a 3 meses eu digo, eu quero. Agora os 28 que faltavam, não, mais 3. Ou seja, é possível que ao longo desses 12 meses, ou 24 meses, quando a gente pensar na nova lei, a administração pública não compre carro nenhum, porque não surge dinheiro para comprar carro nenhum. Mas é possível que ela compre 2 carros, 5, 10, 8, no máximo 30, que foi o quantitativo licitado. Tá? Então, quando se faz a licitação para registro de preços e eu coloco lá 30 carros, esse 30 vai ser o quantitativo máximo que, ao longo de toda a vigência da ata, a administração pode comprar. Não há quantitativo mínimo. A administração pode não comprar nem um centavo, mas ela pode comprar um carro, 2, 5, 10, no máximo 30. Essa é a regra, tá? Daí o que acontece? A administração, então, ela faz o procedimento licitatório para fins de registro de preços. E é muito comum também esse procedimento quando a administração faz uma contratação de compra recorrente, né? Então, por exemplo, papel. Na procuradoria a gente precisa de 20 mil resmas de papel. Só que eu não tenho onde guardar 20 mil resmas. Então eu faço uma licitação para registro de preços de 20 mil resmas. Aí surge dinheiro, eu compro 2 mil. Quando está perto de acabar, eu compro mais 1.000, depois mais 5 mil. Então, ao longo de toda a vigência da ata, eu posso comprar no máximo 20 mil resmas. Então, eu tenho um quantitativo máximo e eu tenho um prazo máximo. Hoje, 12 meses, podem ser 24 meses. É possível que um outro órgão... Lembra que eu falei que a PFN fez uma licitação para registrar preço de 20 carros? Não é todo mundo que é tão esperto assim. Então isso foi feito, por exemplo, pelo município X, que tem você, especialista reconhecido como advogado. Mas o especialista Y, que tem um advogado lá, o parente indicado, que não sabe nada de licitação, nunca fez uma licitação para registro de preço. Aí o que acontece? Então, a PFN fez a licitação, está com a ata vigente, ganhou a licitação, a empresa XY, e essa empresa é lá a primeira na ata de registro de preço. O que acontece? A Universidade Federal da Bahia, que é uma autarquia federal, uma situação hipotética, chega no finalzinho do mês, ela quer comprar 3 carros, só que ela não tem dinheiro, na verdade ela tem o dinheiro agora, mas ela não fez a licitação para registro de preço e não dá tempo de licitar antes de vencer o orçamento. A opção que ela tem é aderir à ata de registro de preço da PFN. Isso é o que a gente chama de licitação carona, ou de adesão à ata de registro de preço. Dá no mesmo. A licitação carona ou a adesão à ata de registro de preço ocorre quando uma entidade ou órgão que não fez a licitação pretende comprar aquele produto com o vencedor do registro do outro órgão. Então, o outro órgão que fez a licitação a gente vai chamar de órgão gerenciador. Ele é o responsável pelo registro de preço. Nós temos os órgãos participantes. Então, por exemplo, para você entender, a Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia. A Superintendência de Administração do Ministério da Economia faz um registro de preço para comprar 50 carros. Então a PFN disse que queria 30, a Receita Federal queria 10, a CGU queria mais 5. Ou seja, no final, são 50 carros para 5 órgãos participantes. Cada um participou na sua quantidade,
e ao longo do prazo podem comprar. A UFBA, que foi o exemplo que eu dei, a autarquia federal, é uma entidade não participante. Ela não participou da ata da licitação para registro de preço, mas ela quer comprar carro. E para isso, ela vai bater na porta da PFN e vai dizer: querida, eu queria comprar carro com o vencedor do seu registro. Isso é o que a gente vai chamar de licitação carona ou de adesão à ata de registro de preço. É um órgão ou entidade não participante do procedimento licitatório que pretende contratar com o vencedor da licitação de outro órgão. Qual é a regra que nós teríamos na nova lei? Já temos hoje no decreto 7892, muda pouca coisa, e que teríamos na nova lei. Terminada a licitação, lembra dos 30 carros, né? Eu vou sempre deixar o exemplo que vai facilitando. A administração pública, no caso a PFN, ela pode dar carona para licitantes que pretendam aderir à ata. Cada licitante que pretenda aderir à ata, ele só pode comprar, no máximo, 50% daquilo que foi licitado. Então, se era uma licitação para registro de preço de 30 carros, cada carona ele poderá comprar no máximo 15. E a soma de todas as caronas não pode ultrapassar o dobro do quantitativo licitado. Então, se era uma licitação para registro de preço de 30 carros, depois que eu der carona para um órgão, para outro, somando tudo não pode passar de 60, tá? A soma das caronas não pode ultrapassar o dobro do quantitativo licitado. É que o artigo 98 da lei, ele trata de uma possibilidade de, em contratações de valores muito altos, de grande vulto, essa garantia chegar a até 30% do valor do contrato, nem 5% e nem 10%. A garantia poderá ser de até 30%. Só que nesse seguro garantia, o contrato terá que prever uma cláusula de retomada. O que é isso? O que é a cláusula de retomada? A cláusula de retomada é o seguinte: o artigo 98 da lei fala desses 30% da cláusula de retomada, e o artigo 101 vai minudenciar essa cláusula de retomada, que é o que nós chamamos de performance bond. Ela foi importada no sistema da União Europeia, então a gente tem diretivas europeias que preveem o performance bond. Nos Estados Unidos e no Canadá é muito utilizado o performance bond, e hoje a gente usa o performance bond no Brasil em contratações privadas. Isso é comum, tá? O que não é comum é acontecer no serviço público, que é a grande novidade e que é salutar, claro, com granos sales, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o que acontece? Performance bond é o seguinte: a empresa seguradora, ela vai prestar uma garantia de 30% do valor do contrato. Só que a cláusula de retomada vai impor a essa empresa que, no caso de inadimplementar a contratada, essa empresa finalize a execução do serviço. Ou seja, eu contrato uma empresa para executar uma obra pública e essa empresa deixa de executar essa obra no meio do caminho. Então a obra está pelo meio do caminho e aí a seguradora ela vai ter que finalizar a execução da obra e concluir o objeto do contrato. Isso é a cláusula de retomada. É uma garantia dada à administração pública de que essa empresa seguradora vai concluir o objeto do contrato. Existe uma discussão se isso seria uma opção da seguradora ou seria obrigatório, né? Porque o artigo 101 traz uma disposição controversa quando ela diz que a seguradora, se não assumir, terá que pagar o prêmio de 30%. É como se ela tivesse a opção ou de assumir o objeto do contrato ou de pagar o prêmio de 30%. Não é o que o nosso legislador quis, inclusive, porque esse contrato vai ficar muito mais caro quando você pensa num seguro de 30%, né? Por isso, a seguradora ela vai acabar assumindo a obrigatoriedade de concluir o objeto do contrato. Não é uma situação que vai acontecer com frequência, mas em contratações de valores mais altos é possível a inclusão da cláusula de retomada, né, da performance bond, criando a possibilidade de que essa garantia, ao invés de 5% ou 10%, seja de 30%, e nesse caso, a empresa seguradora, né, que vai prestar a garantia, ela vai concluir o objeto do contrato. Ou seja, caso esse objeto do contrato
não seja concluído pela empresa que a administração contratou, a seguradora vai ter que assumir o objeto do contrato e concluir. Claro que, por óbvio, quando a gente trata de cláusula de retomada, uma seguradora, ela não sabe executar a obra, né? Para ela, isso é um transtorno. Ter que concluir a obra e continuar o objeto do contrato é uma situação de transtorno. É por isso que ela colocou um custo mais alto no seguro, né? Porque ela está assumindo um risco muito maior nas mãos dessa empresa contratada. Então isso vai onerar a administração. Acredite que vai. Nós temos performance bond na França, por exemplo, de 100%, tá? Ela vai assumir finalizando o objeto do contrato. Ela conclui o objeto do contrato, ela executa a obra. A lei diz o seguinte, olha, claro, que essa seguradora, ela pode subcontratar. E ela pode não, ela vai ter que subcontratar, né? Uma empresa de seguro não sabe executar uma obra. Então ela certamente vai subcontratar. Mas ela será a responsável pela conclusão do objeto. Então, a meu ver, os 30% do prêmio não são uma escolha, tá? Os 30% são uma forma de resguardar a administração pública caso essa empresa seguradora não assuma. Ela estaria sendo inadimplente e ela seria executada em 30% do prêmio, mas não é uma escolha, tá? Ela vai assumir o objeto do contrato, podendo para isso efetivar subcontratações, porque a empresa seguradora, por óbvio, não é tecnicamente capaz de executar o objeto do contrato. Ela é uma empresa de seguro. Então, assim, para a empresa seguradora é um grande risco assumir isso. Por isso é que ela vai ter essa possibilidade de cobrar valores muito mais altos. Isso vai onerar muito o contrato. E aí, obviamente, a gente chega naqueles pontos em que há a possibilidade de fraude, né? Na possibilidade de a empresa deixar de executar o objeto do contrato para que a seguradora assuma e entregue o objeto a uma outra empresa, né? Então aquela primeira seria uma laranja. Ou seja, nós temos aí muitos problemas a serem analisados. Mas eu posso lhe garantir uma coisa, a licitação hoje no Brasil não é um mar de rosas. Então a gente não pode muito criticar a próxima por haver chances de ser fraudulenta, porque as nossas licitações, quando não fiscalizadas, já são fraudulentas, né? Então, obviamente, a fiscalização vai ter que ser feita com bastante cuidado, mas essa subcontratação, ela será admitida. Então, isso vai onerar demais os contratos, vai gerar uma oneração grande, e por isso que essa cláusula de retomada, ela só será viável em contratos de valores muito altos, né? Contratos de grande vulto mesmo. Então, amanhã, quando você estiver assessorando uma empresa seguradora numa situação dessa, quando você tiver, olha que bacana, você que é um especialista reconhecido vai ser contratado por uma empresa de seguro que não tem a menor ideia do que fazer numa situação dessa, porque é uma grande novidade para ela numa licitação pública prestar um seguro garantia e correr o risco de ter que assumir o objeto do contrato, né? Então, é aquilo que eu estou falando para vocês. A gente vai precisar trabalhar isso, a gente vai precisar entender bem como é que vai funcionar esse performance bond, para que você consiga auxiliar o seu cliente, seja ele o ente público, seja ele a empresa contratada, seja ele a empresa seguradora, tá? A princípio, a gente enxerga a performance bond para contratos de valores muito altos, em que a oneração, ela se justifica pela garantia do Estado de que o contrato vai ser concluído pela seguradora, né? Então, para ter uma dupla garantia aí para o Estado, eu justifico a oneração do contrato. Isso será uma solução para a quantidade de obras paralisadas e inacabadas no país. A ideia é essa. Se isso vai ser resolvido, eu não sei, tá? Mas assim, nós estamos buscando uma alternativa justamente para evitar o custo muito maior de começar uma obra e parar no meio. Se a gente for analisar custos, pense aí o custo de começar uma obra caríssima de, 200 milhões de reais e parar a obra no meio porque a empresa faliu, né? Então, nesse caso, eu tive um custo muito grande, sim, porque onerou o contrato, mas eu tenho a garantia de que essa obra vai ser concluída. Então, é uma faca de dois gumes, mas não é uma novidade. Nós temos aí vários exemplos no direito comparado e a gente está importando porque a performance bond tem sido bem sucedida em outros países, sim. A matéria, ela inicia no artigo 105 da Lei 14.133, tá? Então, do artigo 105 até o 114, mais ou menos, a Lei 14.133
regulamenta regras aplicáveis aos contratos administrativos no que tange a sua duração. Importantíssimo entender isso, né? Então, é um obstáculo, você precisa entender isso para quem quer se tornar um especialista reconhecido. Saber das regras de duração é importantíssimo. Enfim, o artigo 105 foi um artigo, inclusive, no qual se pediu aí o veto do dispositivo, mas ele não foi vetado. O fato é que ele traz a regra geral, não vale a pena a gente discutir as razões de veto que se pediu aqui. O fato é que esse artigo 105 estabelece como regra geral que esses contratos administrativos devem ter duração de 1 ano. Tem um ponto importante que diz respeito ao fato de que, diferente da Lei 8666, no âmbito da Lei 14.133, se passa a admitir contratos administrativos por prazo indeterminado. Claro que é uma exceção, tá? A regra geral é que os contratos administrativos sejam firmados por prazo determinado. Mas a gente passa a ter uma exceção que é bem interessante e prática, né? Já se usa no dia a dia, se buscaria utilizar no dia a dia, embora não possa, que é o fato de que os contratos podem ser firmados por prazo indeterminado naquelas situações em que o poder público seja usuário de serviço público prestado em regime de monopólio, tá? Energia elétrica, água, né? Então, uma empresa de energia elétrica no Brasil é a única que tem a Coelba. Então, os órgãos públicos federais que precisarem de energia elétrica precisarão contratar com a empresa concessionária de energia elétrica no estado da Bahia, que é a Coelba. Não tem opção, né? Então, é uma hipótese, inclusive, em que a contratação é feita de forma direta, não há licitação. E agora, a lei estabelece que esses contratos podem ser firmados por prazo indeterminado. Claro que a cada ano, o gestor vai ter que mostrar que tem disponibilidade orçamentária, né, para manter o contrato, mas ele vai ser firmado por prazo indeterminado, porque é realmente uma necessidade contínua, não tem jeito a dar, né? Então, o raciocínio, a primeira exceção aí, o primeiro ponto de novidade é se admitir os contratos por prazo indeterminado naquelas situações em que a administração pública seja usuária de serviço público prestado sob regime de monopólio. Então, energia elétrica, água e esgoto, são serviços que são prestados por uma concessionária em regime de monopólio. O poder público não tem outra opção. Esses contratos podem ser firmados por prazo indeterminado. Dentro desse contexto, se passa a admitir contratos por prazo indeterminado. Mas é exceção. Botei aí de lado, é importante você saber, mas é exceção. Em regra, os contratos administrativos devem ter prazo determinado e esse prazo deve ser de, no máximo, 1 ano. A própria lei traz uma ressalva importante. Ela diz que quando se tratar de contratos de prestação de serviços continuados, eles podem ser firmados por 5 anos. Você vai dizer, mas já era assim, né? Eu já trabalho com licitação em município e já sei que é assim. Não, não é. Vamos lembrar. O que a gente tem na 8666 é uma regulamentação que estabelece, lá no artigo 57, que estabelece que nos contratos de prestação de serviços continuados, esses contratos podem sofrer sucessivas prorrogações até o máximo de 60 meses. Ou seja, esses contratos podem chegar a até 5 anos depois de todas as prorrogações. E é o que a gente tem no dia a dia. A administração celebra um contrato para serviço de manutenção predial por 12 meses, depois ela prorroga mais 12, mais 12, mais 12, até o máximo de 60. Agora não. Agora, a lei prevê que quando se tratar de contratos de prestação de serviços continuados, esses contratos podem ser firmados por 5 anos. Então é possível que esse contrato seja firmado por 5 anos já de cara. Claro, para que ele seja celebrado por 5 anos, 3 pontos você precisa anotar. Primeiro, para que seja possível a celebração desse contrato por 5 anos, o órgão público
precisará justificar e demonstrar que isso é mais vantajoso para a administração. Então, ele faz uma justificativa demonstrando que é vantajoso que esse contrato seja firmado por 5 anos. Ele vai ter que, a cada ano, demonstrar que ele tem crédito orçamentário para que esse contrato se mantenha. E o mais importante, não havendo mais necessidade da contratação ou não havendo orçamento, a administração pode extinguir esse contrato a qualquer tempo sem ônus, antes de completar os 5 anos. Então, o contrato é celebrado com uma vigência de 5 anos, mas é possível se extinguir esse contrato antes dos 5 anos sem ônus para a administração, desde que essa extinção se dê na data de aniversário do contrato e ela seja informada ao contratado pelo menos 2 meses antes. Então, pelo menos 2 meses antes de completar o aniversário, ele vai avisar, olha, esse contrato vai ser extinto na data do aniversário. Então, dentro desse contexto, é possível que o contrato tenha duração de 5 anos, mas antes dos 5 anos ele pode ser extinto na data do aniversário, desde que seja informado e justificado pela administração, pelo menos 2 meses antes. Também, pessoal, é importante lembrar que esses contratos agora, de serviços continuados, eles podem ser prorrogados por chegar até 10 anos, tá? Então, a Lei 14.133, ela estabelece que esses contratos de prestação de serviços continuados pode ser celebrado por até 5 anos e depois ele pode ser prorrogado para até 10 anos, Então, é uma grande mudança nos contratos de prestação de serviços continuados. E a lei aproveita para dizer o seguinte, isso também vale para os contratos de locação de equipamentos e aluguel de equipamentos e produtos de informática, que na lei anterior podia no máximo 48 meses, Pois é, aluguel de equipamentos e programas de informática também podem ser firmados por 5 anos e também pode prorrogar até 10. Também tem uma questão interessante, que é a possibilidade de prorrogação tácita. Na lei 8666, a prorrogação só pode ser feita por meio de aditivo. Aqui, nos contratos de escopo pré-definido, é possível que a prorrogação seja tácita, diz a lei, se a empresa não tiver concluído o escopo. Então eu fiz uma contratação para execução de uma obra X, se ao final de 1 ano a obra ainda não foi concluída, esse contrato estará tacitamente prorrogado até que ele consiga atingir o escopo dele, que é o que está importando, O escopo é o que interessa, é entregar a obra, então enquanto não entregar, esse contrato estará tacitamente prorrogado.